Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à nossa sexta roda de conversa com pré-candidatos a vereador do campo da esquerda da Paraíba. Dessa vez com Alexandre Soares, que eu já agradeço antecipadamente por ter aceito nosso convite, candidato a vereador de João Pessoa pelo PSOL. Então, para a gente iniciar, Alexandre, aliás, quero apresentar que, além de Alexandre, temos também pelo coletivo Regina Beá. Mas, Alexandre, você podia iniciar se apresentando, né? E o que levou a essa continuidade, né? Que você já, se não me engano, está na terceira disputa eleitoral, se eu não estou enganado. Então, pessoal, boa tarde. Queria saudar, né, aí com muito entusiasmo o professor Pauladice, né, dizer da alegria de poder voltar ao Coletivo Cotonete, saudar a Regina, né, saudar o professor Carmélio, saudar Romero, enfim, toda a turma boa que integra, né, esse espaço importante da esquerda progressista aqui na Paraíba, né. E é um espaço, me permita ele chamar de Paulinho, viu, professor Pauladice, porque acho que a nossa proximidade comporta, né, essa tratativa. Então, Paulinho, para mim é muito simbólico estar no coletivo Cotonete, né, assim, me vem de partida a memória do professor João Otávio, que também integrava essa bancada, né. Então, para mim é sempre um motivo de muita alegria, né? Bom, a minha caminhada junto ao PSOL, ela começa há mais de 10 anos, né? Então, o PSOL foi o meu primeiro partido político, o primeiro e único, né? Eu nunca estive filiado a nenhuma outra agremiação política até então. E foi o partido que eu costumo dizer, comecei a militar com uma certa já caminhada, uma certa experiência, né? Uma filiação com 32 anos de idade. Então assim, eu não sou um filiado, né, das origens do partido, mas é uma filiação que eu costumo dizer que ela foi madura, né? Foi num tempo certo, enfim, num momento muito especial da minha vida, de querer realmente construir politicamente. E o PSOL é um partido que me abraçou, né? Me deu condições de também amadurecer politicamente, né? De integrar diversos coletivos e diversos espaços que o pessoal dialoga na cidade. E aqui estou para cumprir mais essa tarefa, né? Tarefa essa de ordem eleitoral, que a gente tem diversas tarefas no dia a dia do PSOL, né? O PSOL é um partido vivo, é um partido orgânico. A gente costuma dizer que a nossa luta está para além dos processos eleitorais, né? E, enfim, eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui nesse momento. Mas estou indo para a segunda tarefa, viu, Paulinho, eleitoral. Eu estive como candidato do PSOL ao Senado da República na eleição de 2022, né? O partido me confiou essa tarefa. Acho que foi uma tarefa importante dentro do conjunto de candidaturas de esquerda, né? A gente costuma dizer que a eleição de 2022 ela merece um capítulo à parte, né, para a gente contar sobre ela. E eu tenho uma memória e acredito que no futuro também vou sentir muita satisfação de ter participado daquele processo eleitoral tão importante para todos nós, para todas nós. Tá legal. Regina, quer iniciar? Ou continuo? O que você... Continue, depois Continue? Tá legal. Então, Alexandre, a sua candidatura prioriza alguma área em termos de bandeira de luta, em termos de proposições? Sim, Paulinho. Na verdade, as nossas, né, pré-candidaturas, de todos nós, né, que estamos na condição de pré-candidatos atualmente, né, e eu queria destacar que o pessoal deve sair esse processo eleitoral com uma nominata muito competitiva, né? Então, eu estou na condição de pré-candidato, a nossa companheira Adjane Simplício, que foi candidata ao governo do Estado em 2022,
também está na condição de pré-candidata, né? Tássio Teixeira também é pré-candidato nesse processo eleitoral, o jornalista Ulisses Barbosa, seu Cício, né, que é da Caixa Econômica Federal, também é um militante histórico conosco, né, e outras pré-candidaturas também que estão colocadas, né. A Rede Sustentabilidade, com quem a gente está federado, também tem candidaturas competitivas, a exemplo do professor Francisco, defensor, né, da pauta animalista, o professor Marcos Suassuna, que é um arquiteto e urbanista também bastante destacado aqui na cidade. Então, percebam que esse conjunto todo, né, de figuras que irão sair como pré-candidatos, inclusive alguns já foram ouvidos aqui, né, pelo coletivo Cotonetes, nossas pautas se encontram, né? A minha, especificamente, Paulinho e Regina, eu venho me dedicando não só como ativista, mas como pesquisador dos institutos federais, né, que eu sou servidor, professor do curso de gestão pública da rede dos institutos federais. Eu venho me dedicando bastante nos últimos tempos à temática, ao guarda-chuva da temática do planejamento urbano, mas com ênfase para a reforma urbana e o chamado direito à cidade, né? Então, dentro dessa pauta, se intercruzam temas como, por exemplo, né, mobilidade urbana, né, habitação popular, transporte público, infraestrutura, né? As questões ambientais também estão dentro, né, das nossas discussões, e, no último período, um olhar e uma atenção mais dedicada à questão que envolve os eventos climáticos, né? Então, essas vêm sendo, digamos assim, as pautas com as quais a gente vem trabalhando, seja como ativista, né, do direito à cidade, mas também enquanto pesquisador, né, da área, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito intensamente. Por exemplo, eu tive participação ativa na revisão do plano diretor aqui de João Pessoa, né? Todos esses colegas que eu citei aqui, que também estão na condição de pré-candidatos, eles também fazem parte de outros coletivos que estão para além dos nossos partidos, né? Então, assim, os partidos são espaços onde a gente acaba se encontrando, né, para fazer a incidência institucional na política, mas a gente está fora também em outros coletivos, né? Então, assim, eu estive, né, e ainda estou integrando o Fórum do Plano Diretor aqui de João Pessoa, que foi um espaço da sociedade civil com mais de 40 entidades, que fez um valioso trabalho e prestou um relevante serviço para a cidade de João Pessoa nesses últimos 4 anos, né? Nós tivemos intensamente, Paulinho e Regina, fazendo monitoramento do plano diretor aqui de João Pessoa, né? Eu, particularmente, junto com o professor Francisco e a colega ativista, né, do Soma Brasil, a Karine Oliveira, nós ajuizamos, em janeiro desse ano, uma ação para demover o plano diretor que foi aprovado em dezembro passado aqui pela Câmara Municipal, né? E eu falo sobre o plano diretor porque ele tem um impacto muito direto, digamos assim, nas nossas vidas, né? Veja o cenário que a gente está atravessando hoje em João Pessoa, né? Eu me recordo que no último mês de maio saiu uma publicação na revista Exame, né, que é uma revista muito voltada para o mundo corporativo, das organizações, chamando João Pessoa da Miami brasileira, né? Ou seja, dentro dessa linha, né, que a mídia tradicional incorpora e vende a cidade de João Pessoa como um grande paraíso imobiliário, né? E o nosso enfrentamento junto ao Fórum do Plano Diretor era muito nesse sentido, né? De dizer o seguinte, olha, não tem nada de Miami brasileira aqui, o que a gente tem é um avanço do setor especulativo, né? Tendo, por outro lado, um governo municipal que mantém uma relação absolutamente promíscua, né, com as construtoras na cidade, né, valorizando e exponenciando a especulação imobiliária, com efeitos diretos, né, na nossa qualidade de vida, né, na periferização, digamos assim, das comunidades, né, no avanço sobre as chamadas comunidades tradicionais, como aconteceu recentemente, né, tanto na gestão do Luciano Cartacho, quanto na gestão de Cícero Lucena, o avanço, por exemplo, sobre a comunidade do Porto Capim,
né? Viu, Paulinho, eu me lembro onde é que eu estava em 2016, fazendo um enfrentamento contra a gestão de Luciano Cartacho, na tentativa de tornar aquela região ali do Porto do Capim, do Varadouro, um grande empreendimento imobiliário turístico, né? E agora, mais recentemente, também, precisamente o ano passado, a gestão Cícero Lucena, mais uma vez, né, avança sobre comunidades tradicionais, dentro, especificamente, contra a comunidade do Porto do Capim, né? Eu também fui um protagonista ativo nesse processo, entramos com uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal e conseguimos barrar, né, mais uma tentativa de despejo junto com o Ministério Público Federal, né? Então, veja, o debate sobre o plano diretor é um debate muito significativo para a nossa existência, né, para o nosso bem viver na cidade, né? E eu, enfim, ao tempo em que eu fiquei triste, porque a gente não conseguiu barrar ainda, né, aquela lei que foi aprovada na Câmara, mas, ao mesmo tempo, Regina e Paulinho, eu fiquei muito satisfeito por me encontrar na luta com diversos companheiros de muita luta, sabe? Antigos nessa questão que envolve o direito à cidade, mas novos companheiros também, que, se vocês me permitem, eu faço questão de citar nominalmente cada um deles, né? Eu quero aqui fazer referência ao companheiro Flávio Tavares, um excelente quadro que nós temos na Paraíba, né? Fui secretário de planejamento da professora Márcia Lucena no Conde. Flavinho hoje está no Ministério das Cidades, né? Dentro do programa Periferia Viva. Então, Flávio foi um ator importantíssimo dentro do fórum, né? O Tiago Melo, arquiteto e urbanista também da Unidade Popular. A professora Rossana Honorato, né? Nossa companheira da arquitetura na Universidade Federal da Paraíba, Karine Oliveira, do Soma Brasil, Alexandre Sabino, da Geografia, né, um professor qualificadíssimo, que deu muita contribuição para a gente nesse debate, a professora Andréa Porto, da Geografia, aqui da UFPB, né, Marcos Suassuna, arquiteto e urbanista, Francisco Garcia, advogado, né, e Carol Vieira, né, a nossa representante da população com deficiência, né, PCD, dentro desse grande coletivo que nós formamos aqui em João Pessoa. Paulinho, seu microfone está fechado. Sim, desculpem. Então, a partir dessa experiência, Alexandre, da participação no fórum, do fórum para a discussão do... me desculpe. Plano diretor, né? Do plano diretor. Como pensar formas de avançar a participação popular institucionalmente junto à Câmara, porque tudo se deu de forma, vamos dizer assim, paralela, né? O fórum agia, né, discutia com as entidades, com as coisas, mas ainda não tinha um assento na Câmara para ser ouvido. Como que foi essa relação e como avançar nisso? Então, Paulinho, eu acho que você toca aí no ponto central que, diga-se de passagem, governou os nossos debates no âmbito do Fórum do Plano Diretor, né? Então, assim, a ideia de se garantir e se aprofundar as experiências participativas permeou todos os debates, né? E aí, quando eu falava um pouco sobre a frustração quando da aprovação da Lei Complementar 164, né, de 2024, que é o novo plano diretor da cidade, essa frustração reside exatamente nesse aspecto, né? Porque, veja, todas as referências, se você pegar essa lei municipal e der um Ctrl F e pesquisar a palavra participação, ela foi suprimida, completamente suprimida. A versão original, encaminhada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa à Câmara Municipal, tinha cerca de 19 referências ao termo participação. Hoje você não encontra mais nenhuma, né? Isso significa, de forma concreta, que a Câmara Municipal de João Pessoa, no último dia 22 de dezembro, né, ou seja, a última sessão do ano, né, ou seja, um projeto de uma magnitude e de uma envergadura que impacta tão fortemente a vida de todos nós, foi aprovado no apagar das luzes, né,
na última sessão plenária da Câmara Municipal de João Pessoa, um vexame completo. A mesma sessão, Paulinho e Regina, que aprovou o orçamento de 2024, né? Ou seja, geralmente os parlamentos reservam uma sessão própria para a aprovação do orçamento, porque é a discussão mais importante, né? Mas tamanha a manobra que foi empreendida, manobra mesmo, sabe? E aí eu não vou poupar adjetivos, porque até a véspera, dia 21 de dezembro, não havia sequer o parecer da Comissão de Constituição e Justiça disponibilizado dentro do processo legislativo, né? O que dificultou, inclusive, né, o controle social dos ativistas, da sociedade de um modo geral, em relação aos encaminhamentos que se pretendia fazer ali, né? Então, esse ponto é um ponto central, sabe, Paulinho? E vou mais adiante. E aí quero falar um pouco do que vivemos, né, nessa caminhada até chegar a essa aprovação do plano diretor no último mês de dezembro, né? Foi muito rica a nossa experiência de discussão, né, com a sociedade civil, fazendo a mobilização, mas também, mesmo diante de um parlamento absolutamente, né, assim, refratário ao diálogo, né, com a comunidade, com a sociedade civil, qual foi a estratégia que a gente desenvolveu? Né? Nós não vamos esperar os vereadores da Câmara Municipal apresentarem, digamos assim, propostas modificativas, substitutivas do texto que a Prefeitura encaminhou para a votação, né? Nós mesmos vamos fazer isso, né? E esse processo foi um processo muito rico, né? Porque essas pessoas que eu citei aqui, e certamente eu estou cometendo aqui uma gafe, porque tem muito mais gente envolvida no processo e dentro do fórum, em que a cabeça não lembra agora no momento, mas eu queria saudar todo mundo que esteve dentro dessa construção coletiva. Essa experiência nossa foi muito rica, né? Porque, veja, a gente chegou no processo de votação com mais de 30 propostas de substituição de texto, de acréscimo, de modificação, né? Já que no processo propriamente interno dentro da prefeitura, nós conseguimos fazer pouca incidência, né? Porque lá também o processo de participação, que é uma exigência do Estatuto das Cidades, né? O Estatuto das Cidades não permite que gestor público do momento escolha se vai convocar a comunidade a contribuir com o plano diretor. Ele tem que fazer isso, né? E essa é uma área que também eu venho escrevendo um pouco e fazendo pesquisas, né? E o que a gente vê na maioria das cidades, né, é que essa participação ela é camuflada, né? Ela é simulada, ela é uma participação em que a gestão municipal aluga ônibus, né, e leva correligionários ou pessoas que têm cargo comissionado para as plenárias, e o que a gente tem de forma concreta é pouca participação, e quando tem muita gente nas plenárias, a qualidade do debate é muito reduzida, né? Então, veja, horários impróprios para essas reuniões, nós discutimos isso e fizemos proposta de acréscimo no texto, que não foi aprovado pela Câmara, né? Proposta de que a Câmara saia, né, da sua redoma e faça o debate com a sociedade nas comunidades, né? E não esperar, por exemplo, que em 1 ou 2 sessões na Câmara a comunidade venha até o parlamento municipal, que nem espaço tem, diga-se de passagem, né? E contando, inclusive, com algumas traquinagens, viu, da prefeitura. Uma das audiências, eles colocaram pessoas a partir de 6 horas da manhã, no pequeno ambiente onde cabe a população na Câmara, de modo que quando a gente chegou, 8 horas da manhã, a sessão começava de 9, quando a gente chegou de 8 horas, não tinha espaço mais para ninguém, né? Inclusive, houve um conflito, né, nessa ocasião. Então, enfim, eu acho que essa experiência, né, de debate, de propositura foi muito rica, né, mas não queria deixar de responder sua pergunta e serei breve, Paulinho. Nós estamos discutindo, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, um sistema de participação popular, né, em matéria de definição de políticas públicas, né? E aí eu quero saudar a iniciativa do professor Francisco Garcia, né, da Rede Sustentabilidade. Francisco esteve, nesses últimos meses, né, ocupando uma vaga de deputado estadual
na Assembleia Legislativa aqui do Estado, né, substituindo o deputado estadual Chió. Então, o Francisco ficou do mês de janeiro até aproximadamente o mês de abril, e, dentre algumas iniciativas de projeto de lei, ele apresentou, né, em harmonia com o que o governo federal vem desenvolvendo, um sistema de participação popular onde a gente possa qualificar a participação da sociedade civil na definição, no controle, né, da implementação de determinadas políticas públicas. Devo dizer que, em 2015, a ex-presidente Dilma tomou essa iniciativa de apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei criando regras, né, para um sistema de participação. Mas logo sucedeu o golpe em 2015, 2016, e dali por diante toda a agenda de destruição que a gente conhece. Certo. Regina? Ok. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Paulo, Carmélio, todos os presentes, né, nessa reunião e nessa roda de conversa, né? Quero desde já parabenizar, a partir das respostas, né, as questões já colocadas por Paulo, para Alexandre, parabenizar o trabalho dessa comissão, porque, nossa, é pauleira você tentar intervir nessas estruturas que estão, como você falou, com uma série de vícios, né? Desde tentar ocupar os espaços, pensando que né, essa questão do direito à cidade que você está discutindo vem como uma garantia constitucional de pós-1988, e foi uma grande conquista da sociedade, né? Como esse direito, assim, quando a gente vai para a lei, né? Eu tive engraçado que hoje se cruzaram umas pautas, né? Você, com essa discussão do direito à cidade, eu faço parte de um grupo de pesquisa em fotografia do CEART, e esse ano a gente está com o nosso projeto norteado em cima do direito à cidade. Até por conta também, eu penso que isso é um debate que tem que estar o tempo inteiro colocado, e eu queria saber de uma coisa em relação a essa questão do direito à cidade e como você vê essa possibilidade. Me parece que as pessoas não sabem que têm direito à cidade, e os direitos né, na lei, assim, a cidade é para ofertar um monte de coisas para todos os seus cidadãos. Então, assim, nesse processo de democratizar o debate, será que chegar com essa discussão, sei lá, nem que fosse uma cartilha, algo para educar as pessoas, para que elas saibam do direito, estaria na sua pauta, em termos de direito à educação, porque esse direito de saber que eu tenho direito, na nossa sociedade está meio em defasagem com as próprias leis, né? É isso, uma primeira questão. Sim, Regina. Primeiro, assim, dizer da alegria, né, de que vocês também lá no CEAR estão trabalhando essa pauta, né? Acho que essa é uma pauta, na verdade, global, né? A gente vem discutindo, inclusive dentro do sistema das Nações Unidas, esse protagonismo, né, daquilo que a gente chama de novo localismo, né, da necessidade de se olhar com mais atenção para os territórios, que, afinal de contas, é onde a gente ocupa, né, é onde a gente é feliz, é onde a gente luta por qualidade de vida, por direitos, né, é onde a gente busca, enfim, a nossa felicidade, né? Então, assim, olhar para a cidade é fundamental e, enfim, a minha caminhada acadêmica, ela vem do direito, né? E eu confesso a você que o direito não me aproximou muito dessa agenda, muito pelo contrário, eu fui caminhar nos estudos lá de direito municipal, inclusive
já ministrei por vários semestres essa disciplina, mas uma temática, pelo menos dentro do âmbito do direito, muito procedimental, né? E que realmente nunca me atraiu. Mas a proximidade com a geografia, né, com a turma da arquitetura, do urbanismo, né, e também com coletivos na cidade que trabalham, por exemplo, com a questão da habitação popular, né, moradia popular, participando de forma muito intensa das formações internas dentro do PSOL, e aí você há de convir, né, a agenda da moradia popular é uma agenda muito intensa dentro do PSOL, né? Uhum. Se você for analisar a fundo, o nosso protagonista, digamos assim, maior nesse processo eleitoral, que é o Guilherme Boulos, ele vem dessa agenda, né? E traz com ele, enfim, uma série de contribuições que para o partido também foi muito importante, né? Então, assim, eu penso que o grande desafio dentro dessa temática do direito à cidade é a gente fazer com que as pessoas enxerguem que governos, né, quando são eleitos, eles não têm necessariamente ali um cheque em branco para tomar decisões, né, relacionadas a grandes impactos que são provocados, né, sobretudo nas chamadas intervenções urbanísticas, né, os grandes empreendimentos, obras, né. Então, o grande desafio é a gente conscientizar as pessoas de que essa decisão não é decisão de gabinete, essa é uma decisão que precisa ser partilhada, né. Eu trago como exemplo, né, mais recente, de algo que é muito positivo para a cidade, né? Vou tomar como referência o Parque da Cidade, né? O antigo aeroclube, né? Então, assim, todos nós condenávamos, né, a existência de um aeroclube dentro, né, ali do perímetro urbano, né, numa área com muita densidade populacional, com sério risco, né, de acidente aéreo ali, de um avião daquele bater, enfim, num prédio, cair numa casa, enfim, para o agrado de um grupo de pessoas que, enfim, praticavam a atividade de aviação, né? Então, assim, não se contesta que o encerramento daquelas atividades ali foi importante e apontar, por exemplo, para a existência de um parque da cidade naquela região é muito importante, né? Então, todos nós acredito que a gente comunga desse pensamento, que sempre quando a gente constrói um espaço coletivo como um parque, é muito importante, né? Mas aí onde é que entra o direito à cidade, né? Esta obra de intervenção urbanística, ela não pode, ainda que seja, né, no imaginário popular, algo que tenha aderência da população, isso precisa ser pactuado, né? Então, não houve na atual gestão nenhum diálogo, né, com pesquisadores, com ambientalistas sobre os impactos que aquele empreendimento poderia causar e, na verdade, o que nós temos hoje é, por falta desse diálogo, né, as obras estão suspensas por força de uma decisão judicial, né, puxando a orelha da prefeitura e dizendo o seguinte, olha, ali é a área de habitat de algumas aves, né, como também a gente tem uma laguna ali que exerce uma grande importância, né, ambiental, salvo engano, é a última laguna do Bessa, então tem todo um estudo desenvolvido sobre aquilo, né? Mas as pessoas não se apercebem disso, né? Em boa medida, as pessoas não se apercebem disso. Partem do pressuposto que governos têm cheque em branco na mão e podem tocar a obra do jeito que quiser, sobretudo obras de grande impacto, né? Então, veja, está acontecendo isso, com a discussão sobre o Parque da Cidade, e foi o mesmo debate, rigorosamente o mesmo debate, em relação à proposta de alargamento aqui das nossas praias, né? Então, qual era... E ali, me permita dizer, né, eu tive de dentro daquele movimento também, né, ingressamos via fórum do plano diretor com requerimentos, tivemos audiências com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né, e, em boa medida, foi fruto dessa articulação da sociedade civil, né? Esse diálogo institucional, né, que nós também promovemos junto aos órgãos de controle e fiscalização, associado, né, a uma grande pressão da imprensa local, esses fatores foram determinantes para que o município de João Pessoa recuasse naquela proposta, no mínimo esquisita, né, de
engorda das nossas praias aqui, né? Então, eu penso, Regina, que o processo de educação sobre direito à cidade ele deve ser contínuo, né? Inclusive, defendo que nós, né, que estamos na academia, nós precisamos modular o diálogo e o discurso para que ele seja cada vez mais compreensivo, né? E que a gente ressignifique a ideia do que é público, né, do que é estatal, né, do que são atribuições governamentais e de quanto o governo precisa, né, segundo o Estatuto das Cidades, democratizar, né, as cidades. E isso passa pelas experiências mais cotidianas do dia a dia, né? Então, por exemplo, de organizar uma plenária, né? Você organizar uma plenária, organizar uma assembleia comunitária, né? Veja que a gente dedica pouco tempo a isso, né? Mas organizar e compreender o método de se discutir, de se tirar encaminhamentos, de otimizar propostas, né? Para que a gente possa incidir concretamente na cidade é um grande desafio que tá colocado, né, atualmente. E eu, particularmente, aposto muito nisso. Alexandre, eu tinha uma outra questão que eu acho que é meio emendada a essa. Quando você falou da sua formação, né, em direito e tal, e quando você foi se encontrar com o direito à cidade, foi quando você encontrou os direitos humanos, né? Porque o direito à cidade é praticamente uma convergência com tudo que se defende como direitos humanos, né? Então, meio que o curso de direito, em geral, não está privilegiando tanto esse debate. Mas que bom que você encontrou essa parceria, né, com os geógrafos e os arquitetos. E eu queria te perguntar, assim, a gente está numa disputa permanente dentro da sociedade, né, em relação a essas pautas, né, direitos humanos, direito à cidade, porque a cidade deve ser inclusiva, como ela inclui, quem ela exclui, para quem é a cidade, né? Então, para quem é essa cidade de João Pessoa? Para quem ela está sendo, né? Para quem ela está sendo. Na minha casa não falta água, eu moro em Tambaú, mas na casa da minha cunhada, que mora em Mangabeira, falta praticamente todo dia. Então, os bairros, há toda uma discussão que a gente entra na discussão do capitalismo, aí a gente iria lá para uma pauta, assim, 300 cursos, mas eu quero te perguntar, assim, dentro dessa pauta, que é o direito à cidade, dos diversos direitos que estão embutidos nessa discussão do direito à cidade, o que é que você acha mais urgente em João Pessoa? Tirando o meio ambiente, que eu acho que é para além de qualquer coisa, meio ambiente está na ordem do dia planetária, né? Então, a gente nem está hors concurso. O que é que você acha? Três coisas que você diz assim, olha, essa cidade peca exatamente muito mais ou profundamente nisso que é fundamental, como direito à cidade. Sim, eu acho que é ótima a pergunta, Regina. Eu acho que dá, inclusive, oportunidade de também falar sobre alguns movimentos que a gente vem fazendo, né, em relação, de forma mais específica, sobre temas mais específicos que envolvem o direito à cidade, né? Sim, o direito à cidade é um direito humano à cidade, né? Eu transitei, né, bastante também pelas discussões na academia, né, na temática de direitos humanos. O meu mestrado aqui na UFPB, no CCJ, na área de direitos humanos, mas numa época que eu estava muito mais dedicado e foi uma etapa importante na minha vida, né, de estudo das questões de direito e gênero, né, que também foram pautas que me forjaram, né, e que me conduziram a estar no partido onde eu estou, né. Então, assim, eu fiz pesquisa, minha dissertação de mestrado na área de direito, né, e as relações de gênero. Na época eu fui estudar como o Superior Tribunal de Justiça encarava questões de violência sexual contra crianças e adolescentes, a depender, né, das circunstâncias e do gênero, né, dos sujeitos que estavam ali sobre o crivo, né, do judiciário, e foi um momento muito rico, um momento, inclusive, que eu me aproximei bastante do serviço social, né,
que é também uma área onde eu tive durante 8 anos atuando, né? Eu fui advogado dos centros de referência da assistência social aqui na Paraíba, fui conselheiro de direitos da criança e do adolescente, né? Representante do Unicef aqui também na Paraíba durante um período, né? E essa foi uma experiência muito rica na minha formação humanista, né? E que eu guardo com muito carinho, sabe, Regina? Então, hoje eu já não estou tão envolvido com essa discussão, né? Hoje o que me apetece mais é mesmo, né, mergulhar sobre a compreensão sobre a cidade, suas dinâmicas, as diferenças, as desigualdades, as razões que fundamentam, né, essa nossa situação, né? E dentro desse contexto, para mim, especificamente, me preocupa bastante a questão da moradia popular, né, na nossa cidade. Eu costumo brincar que eu tenho um irmão que é corretor de imóveis, né? E a gente brinca muito porque ele opera para um lado e eu opero para outro, né? E nos finais de semana, ele muitas vezes me conta entusiasmado quantos imóveis conseguiu vender, né, na cidade. E por mais que a gente brinque sobre isso, é muito sério, isso que eu vou destacar agora, né? Certa vez ele me disse o seguinte: olha, Alexandre, de um empreendimento que a gente está tocando aqui na cidade, cerca de 90% dos apartamentos, das unidades vendidas, são para pessoas que não têm CEP aqui na cidade, né? Não tem CEP na cidade, ou seja, que não residem em João Pessoa. Portanto, né, nós estamos criando uma bolha, né, especulativa na nossa cidade. Isso tem um impacto muito grande, porque o valor dos imóveis altera a nossa qualidade de vida, né? Diz sobre o preço do terreno onde eu piso, diz sobre o preço das mercadorias que a gente adquire no supermercado, né? Me permita só tomar uma aguinha aqui que eu estou me engasgando. Eu também. Saindo de uma gripe. Sim. Aí fico. Não. Vou pedir 1 minuto. Tá, então deixa eu só colocar uma coisa. João Pessoa está à venda, né, Alexandre? Meio que à venda como esse paraíso, o bolo a cereja de um bolo, que é o Nordeste, vendida como uma cidade verde, como uma cidade segura, como não, né? Então, assim, e essa venda não é para os daqui, é para os de fora. E muitas vezes, para essa, vamos dizer assim, para uma elite que vem e que vai ter uma moradia para onde ela vai vir, de belas praias e coisa e tal. Então, essa coisa turbina tudo para cima e só prejudica realmente o cidadão, né? Deixa eu só relatar uma outra coisa. Que às vezes o comprador não tem CEP e também muitas vezes também não tem conta bancária. É Sim. comum, né? Eu compra com dinheiro de familiares que contam que no momento da venda muitas vezes o comprador chega com uma mala de dinheiro, né, em cédula viva, igual como fez nosso ex-presidente em vários imóveis. Pois né? Mas isso é comum na Paraíba. Né? E é comum também de passar em prédios bastante altos e ver só 2 ou 3 luzes acesas. Né? E as outras dezenas de unidades estão esperando o momento certo de serem ocupadas. É isso, o Paulinho e Regina. E eu acrescento que a esse movimento que infla, né, a especulação imobiliária na cidade, torna o preço do terreno, do lote, mais caro. Ele também projeta para as periferias da cidade os corpos e os sujeitos indesejados, que eventualmente estejam na área de mira da especulação imobiliária. Né?
Então, assim, me assusta tremendamente, inclusive ver a imprensa local potencializando esse discurso de que é a cidade para investimento, cidade para você se aposentar e vir morar, né? Quando, na verdade, esse movimento do mercado imobiliário é incapaz, veja só, é absolutamente incapaz de diminuir o nosso déficit imobiliário, o déficit habitacional. O déficit habitacional em João Pessoa se mantém em ritmo de crescimento desde 2019. Né? A gente não reduziu, a gente não conseguiu reduzir o déficit habitacional. Claro, fomos atravessados nesse período por uma pandemia, né? E a pandemia potencializou as desigualdades, o desemprego e todas as consequências próprias, né? De um período de pandemia. Mas o fato e é isso que eu quero destacar, né? A gente tem a exponenciação da produção de imóveis para fins especulativos. Essa produção, ela segrega cada vez mais, torna o preço do lote na cidade muito mais caro e a gente não diminui, né, o déficit habitacional. Veja, a região metropolitana de João Pessoa é uma das mais desiguais do país. Né? Tem um artigo muito interessante, recente, do Observatório das Metrópoles, que sinaliza um pouco nessa direção. Né? E se a gente alarga, e eu acho que esse debate é fantástico, importante de se fazer, sobretudo nos parlamentos da região metropolitana, é que quando a gente alarga o nosso campo de visão para a região metropolitana, Paulinho e Regina, a gente vê que o problema ainda é muito maior. Né? Por que eu coloco a importância da gente olhar para a totalidade da nossa região metropolitana? Porque nós vivemos no mesmo território. Né? Então, assim, os problemas de Bahia são problemas nossos também, de Cabedelo, de Santa Rita, são problemas nossos. Né? E vejam como a gente não faz debate metropolitano, né? Não há essa discussão por aqui, né? Eu me recordo que numa audiência pública que participei sobre o alargamento da Orla, que foi uma iniciativa chamada pela deputada Cida Ramos, eu fazia uma fala exatamente nesse sentido, né? De que, veja, quem disse ao senhor prefeito da cidade de João Pessoa que ele pode tocar uma obra dessa sem fazer um debate metropolitano, por exemplo. Quer dizer que, então, o alargamento da orla nas praias de João Pessoa não vai impactar Cabedelo, não vai impactar Lucena, né? As marisqueiras, as comunidades pesqueiras que vivem, né, nesse entorno não serão atingidas. Né? Então, assim, o debate metropolitano ele é fundamental, né, numa cidade que está, como dizem os geógrafos, né, conurbada, né? Já não existe mais fronteira visível, né, territorial, então a gente tem que fazer. Então, esse ponto, Regina, da habitação popular, né, e a gestão de Cícero Lucena deve muito sobre esse aspecto. Né? Ao tempo em que entregou muito para o setor construtivo, né? E o maior presente, digamos assim, que a gestão de Cícero poderia entregar ao setor construtivo, na verdade, os maiores foram dois. Primeiro, garantir que o secretário de Planejamento da cidade, nesses últimos 3 anos, fosse alguém do Sinduscom, né? O que é uma aberração, uma aberração. Eu entrei com um requerimento junto ao Tribunal de Contas do Estado, perguntando se este tipo de nomeação atendia aos padrões de integridade, de conformidade, né? Ou, para usar o termo aí que comumente vem se usando, que é de compliance, né? Conformidade, se esse tipo de nomeação atendia a esses requisitos. Né? Então, acho que a gestão de Cícero foi muito pródiga quando ela entregou ao setor imobiliário o secretário de Planejamento, responsável, veja vocês, por conduzir o maior instrumento de planejamento urbano na cidade, que é o plano diretor. Né? Então, o secretário ele foi o grande artífice. Né? Você colocou a raposa para tomar conta do galinheiro. Né? Ele foi o grande artífice. Né? Ou seja, o plano diretor de João Pessoa, que reduz as áreas de proteção ambiental, que diminui as zonas especiais de interesse social, que é para a gente construir moradia popular, né? Foram todas reduzidas, e quem tocou esse empreendimento foi o setor mais interessado. Né? Então, essa parte de habitação é uma parte que me preocupa muito, e eu, eventualmente, chegando à Câmara, pretendo dar muita ênfase, né, a esse ponto. Né?
Um outro seria a questão do transporte. Eu não sei se Paulinho queria fazer alguma questão. Está fechado, acho, o microfone. Eu ia falar mesmo sobre transporte, Alexandre, porque eu já sou mais paraibano que carioca, mas eu vim para cá do Rio de Janeiro em 1978 e me assustei, né, em ver que a universidade não era ligada aos bairros da praia, não eram ligados a bairros mais distantes, né? A universidade só foi ligada por transporte público às áreas de praia por conta do shopping, né? Então, só uma linha de ônibus vai para a universidade, só por acaso foi até a universidade, porque, na verdade, ela foi feita para atender o shopping. Então, o ônibus Mangabeira Shopping passa pela universidade, né? E é o único que vai para a área costeira, né? Até hoje, o Cabo Branco não é ligado à universidade, né? Isso talvez represente um pouco o elitismo da própria universidade, que ainda permanece, talvez, apesar que já temos regimes de cotas e tal, mas, de qualquer forma, me parece que a coisa vai bater no mesmo canto, que é a participação popular. Existe um conselho de mobilidade, né? O que esse conselho faz? O que o conselho analisou sobre o fechamento de linhas de ônibus, por exemplo, do Bessa, passando pela Epitácio Pessoa, que não tem mais? Que em plena pandemia, se retirou uma linha e depois não foi devolvida à população essa linha. E vários bairros de periferia com dificuldades tremendas de transporte, né? E a resposta da prefeitura foi o geladinho, né? No Rio de Janeiro tem frescão, aqui tem o geladinho. É mais carinho, né? No caso do Rio, é muito antigo o frescão e faz linhas específicas, não concorre com as linhas normais de transporte urbano, é um outro tipo de transporte. Mas a resposta foi o geladinho, com preço mais alto, né? Temos uma das tarifas maiores de transporte urbano das capitais brasileiras, um perímetro urbano relativamente pequeno e tal. Me parece que falta que a exclusão da participação popular nesse tipo de coisa leva a essa coisa, né? Em que o empresariado domine, né, a discussão e imponha essas restrições à população. Sim, Paulinho. Eu acho que esse é um tema também fundamental. Está dentro, viu, Regina, também de uma das prioridades. Você me perguntou 3, eu vou falar sobre a segunda. A segunda é, sim, né, mobilidade. Eu venho me dedicando também há um tempo ao estudo do nosso sistema, né, de transporte. Eu, inclusive, fiz uma aventura, né? Entrei num outro mestrado lá em 2019 e fui estudar exatamente os planos de mobilidade urbana, né, das cidades e acabei, junto ao programa de pós-graduação em gestão pública, né, e cooperação internacional. Eu também sou da área de gestão pública, né? Eu sou gestor público de formação e, enfim, estava com tempo livre, com disposição de fazer esse debate. Tinha uma turma muito interessante dentro do programa que eu queria me aproximar e foi uma experiência muito rica, né? Então, fui pesquisar lá planos de mobilidade urbana e fui, portanto, me jogar no debate de transporte, né, na cidade. Claro, mobilidade, quando a gente fala em mobilidade, está falando de algo muito mais amplo do que transporte, mas nós temos aqui um sistema carcomido, né, que tem mais de 40 anos, né? Então, se você for pegar a Lei dos Transportes Públicos de João Pessoa, ela é de 1997, né? Portanto, uma lei que está absolutamente defasada com o momento que a gente vive, com a dinamicidade, com as tecnologias, né? E a gente tem, paralelamente a isso, um cartel que opera, né, em João Pessoa, em Campina Grande e na cidade de Natal, né? E diga-se de passagem, fazendo um trocadilho, né, passagem,
com o transporte, a população da cidade de Natal é muito ativa, né? Os coletivos que atuam em defesa da mobilidade urbana, do direito à cidade em geral, em Natal, eles são muito ativos e a gente aprende muito com a turma aqui vizinha, né? Então, a gente tem um modelo carcomido, né? A gente ainda opera nesses modelos de concessões e os contratos de concessão são extremamente generosos assim, em relação aos prazos, né? São contratos de no mínimo 20 anos. E o último contrato de concessão firmado aqui em João Pessoa, ele é relativamente recente, ele tem apenas 10 anos, né? 10 anos se for comparar dentro do prazo de validade desses contratos. E ele foi celebrado na gestão de Luciano Cartacho, né? Então, nós temos 2 consórcios aqui em João Pessoa que operam todo o sistema, né? Que é o consórcio Citrans e o consórcio Nossa Senhora das Neves, né? Então, essa turma domina, né, o setor de transportes na cidade e, por outro lado, a gestão municipal tem pouca capacidade de fiscalização, de monitoramento e de cobrança, né, em relação às cláusulas contratuais, aquilo que foi pactuado, né, na relação de transporte. No meio disso, nós atravessamos, né, a pandemia. É importante destacar esse aspecto, porque há uma grande mobilização do setor de transporte, né, de várias cidades no Brasil, questionando a viabilidade, né, da manutenção do sistema, sobretudo depois da pandemia, porque depois da pandemia assim, disseminou-se os meios alternativos de transporte, né? Não é que eles não existissem, mas, por exemplo, os transportes por aplicativo, eles ganharam muita força depois da pandemia, né? E, segundo as empresas, deslocando boa parte dos seus usuários para esses outros transportes alternativos. O fato é que o setor de transporte, né, o cartel de transporte na cidade, ele tem tanta influência, Paulinho e Regina, que eles conseguem retirar do sistema experiências que deram certo, como, por exemplo, os terminais de integração, né? Então, eles não funcionam mais, e não funcionam não é porque a gente tem um gestor malvado, é porque a gente tem um gestor submisso, né, que obedece, né, religiosamente a essas determinações do setor de transporte e retira equipamentos como esse que fazem uma diferença enorme na vida do cidadão trabalhador, né? Então, a gente tem redução de frota, e esse é um fenômeno não só de João Pessoa, né? Porque, veja, a gente teve redução de frota também em Campina Grande. E o que é que fez o pessoal lá? O pessoal ajuizou uma ação civil pública, né? Conseguimos uma liminar, o município foi condenado a restabelecer a frota antes da pandemia, né? E aqui em João Pessoa, essa frota nunca foi restabelecida. Ao contrário, a gente teve aumento de passagem, né, sucessivamente, e aí, me permita, eu estou aqui concedendo esse, digamos assim, fazendo essa fala na condição de pré-candidato, preciso dizer onde eu estava nesse debate, né? Então, nós ajuizamos em 2019, na gestão Cícero Lucena, em 2020, 2021, no primeiro ano da gestão de Cícero, e este ano, né, em março desse ano, ações visando a redução, o não aumento da tarifa de transporte aqui na cidade, argumentando exatamente isso, sabe, Paulinho? Né? A gente tem uma redução do tamanho da quantidade da frota de veículos, a gente tem o comprometimento das estruturas de mobilidade, notadamente com os terminais de integração, né? E, em contrapartida, uma tarifa que aumenta, né? Estando o município concedendo isenção de ISS de 50% para essas empresas, né? Para ser muito honesto no debate, né, eu penso que a gente deve caminhar para um debate federativo sobre sistemas de transporte nos municípios brasileiros, né? Eu recuso o discurso fácil de que o município deve custear sozinho e dar conta do sistema de transporte. Não vai dar, né? Olha só, mobilidade foi um direito que foi alçado em 2015, né? A condição de direito fundamental está lá, né? É um dos direitos fundamentais do artigo 6º. E essa inserção se deu exatamente pelas mobilizações das jornadas de junho de 2013, que depois se desgarraram, mas se a gente voltar no tempo,
as jornadas de junho, os movimentos de junho, começaram em torno de protestos sobre o nosso sistema de transporte público, que é uma pauta do direito à cidade fundamental. Né? Então, eu venho defendendo a ideia de que a gente possa avançar, né? E aí vai depender de muita articulação, de espírito público, para um debate interfederativo, comprometendo o governo federal também com o financiamento do sistema de transporte, que é um direito fundamental. Eu penso, Paulinho, que só assim a gente vai poder avançar, para mim, dentro do debate que envolve transporte público, num tema que é chave e que está na ordem do dia agora, né? Que é a ideia da tarifa zero. A tarifa zero, eu rejeito o argumento de tarifa zero com bravata ou com argumentos assim aleatórios, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade no debate público e mostrar como esse financiamento pode ser garantido, né? Tem um grande movimento acontecendo hoje, né, em João Pessoa, na atualidade, com representantes de vários segmentos de coletivos aqui na cidade, trabalhando numa perspectiva de tarifa zero, né? E também da constituição de uma empresa pública de transporte, né? Então, estamos retomando esse debate. Eu acho que é um debate que tem que estar permeando aí a Câmara Municipal nesses próximos anos. E o terceiro? Bom, o terceiro ponto também não menos, né, não menos importante e que está dentro da agenda, né, do direito à cidade e para mim também é um tema muito caro, que envolve a população em situação de rua, né? Então, assim, a gente vive numa região metropolitana onde a gente tem cada vez mais, né, pessoas morando em situação de rua, né? Eu estou trabalhando no Instituto Federal de Roraima, né? Então venho vivenciando a crise humanitária que o estado de Roraima vem atravessando nesses últimos anos, né? 2023 foi o ano de maior, né, mobilização e de imigração venezuelana aqui para o Brasil, e o estado de Roraima é porta de entrada. E por que eu estou resgatando esse tema, né? Porque essas pessoas estão sendo, em boa medida, interiorizadas, né, dentro do programa da Operação Acolhida, que eu particularmente tenho uma série de críticas pelo que eu venho acompanhando de lá, né? Mas o fato é que a gente tem também, né, muita população venezuelana, o Conde também tem vários venezuelanos, né? E muita gente morando em situação de rua, né, na cidade, né? Pela crise que ainda não conseguimos debelar, né? E esse é um ponto que particularmente me interessa bastante, né? Porque está associado também à temática das ocupações urbanas, que são temas que eu venho me dedicando como pesquisador e como ativista também nesses últimos períodos, né? A gente teve uma participação muito ativa, eu inclusive tive aqui na roda de conversa do coletivo Cotonetes falando sobre o caso da comunidade do Dubai, né? Eu estive presente naquela discussão, né? Nós fomos parar no Supremo Tribunal Federal para impedir aquela violência que foi cometida na comunidade do Dubai, né? Um processo claramente higienista, né? Que ocorreu naquele momento. Nós conseguimos uma decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes na quinta-feira, mas quando a liminar chegou, a prefeitura já tinha tratorado 400 famílias, né? Então, esse é um tema, sabe, Regina, que para mim é muito caro. Eu venho também trabalhando com algumas ocupações urbanas na cidade de Boa Vista. Boa Vista tem 14 ocupações urbanas, em boa medida todas elas ocupadas por venezuelanos. É uma cidade que tem mais de 20 abrigos, né? É uma cidade que me deu eu me senti muito dolorido ao ver aquele ambiente, né, em Boa Vista, mas ao mesmo tempo me deu muita experiência para trabalhar com temas que eu venho também aqui em João Pessoa buscando desenvolver, né? Então, a comunidade do Porto do Capim e a comunidade lá do Dubai, né, foram temáticas, foram áreas que a gente atuou bastante e enfim, esse é um tema que deve estar também na nossa agenda
para a pré-candidatura para a Câmara Municipal. Ok. Gostei dessas duas prioridades. Eu acho que realmente elas se complementam, né? O direito à moradia como um direito básico, assim, e fundamental, e também em relação ao direito à cidade, se você não pode se mover nela, você não tem direito a ela, né? Então, todas essas... Eu sempre achei o transporte urbano em João Pessoa um nó, assim, complicadíssimo por conta desse quase... É um monopólio, né? São duas empresas que dominam e também aumentam como querem, né? Os prefeitos todos são coniventes, aprovam esses aumentos sucessivos. As distâncias não são tão grandes, a qualidade do transporte é péssima, a acessibilidade... Quantos anos? Eu acho que a frota praticamente não tem acessibilidade, né? Os PCDs sofrem demais nesse processo aqui. Então, a questão de ter matado lá o centro lá o centro de troca de transporte, que dava às pessoas um fôlego, né? Você paga uma passagem, você vai daqui para a cidade, da cidade para a praia. Então, você impacta, quando você deixa de dar o transporte, impacta várias coisas na vida desse ser humano. Né? Você também impacta o direito de estudar, porque o sujeito chega cansadíssimo. Então, ou eu vou para casa, ou eu só vou sair. Enfim, você escolheu muito bem essas prioridades e parabéns por elas. Elas são realmente importantíssimas. Paulinho, de volta. Alexandre, a gente tem algumas distorções estruturais, né, na nossa política, no nosso Estado. Né? Primeiro, você tem estados pequenos e governos imensos. Né? Estou me referindo ao número de servidores públicos municipais, no caso, né? E o número de cargos comissionados. Né? Isso faz com que um conjunto de famílias relativamente grande, um conjunto grande de pessoas, ficam aprisionados, né? Se sentindo obrigados por questões econômicas a apoiar os candidatos que mantêm os seus empregos. Né? Isso é uma distorção gigante. Uma outra distorção é a distorção dos nossos legisladores executivos. Hoje em dia, os legisladores se apresentam como o dono do calçamento, o dono do hospital, o dono da praça, o dono do carro do conselho, o dono, né, porque as suas emendas, né, conseguiram fazer coisas. Né? E gerou essa excrescência agora, que são as tais emendas secretas, emendas de... Bom, e isso mina, né, o nosso Estado de Direito, a nossa política, a possibilidade de uma gestão democrática real. Né? Driblar isso, como seria? O papel, por exemplo, fiscalizador da Câmara. O governo federal vem garantindo uma série de questões importantes para a população, desde da saúde, por exemplo, né, com o SAMU, com farmácia popular e tal, mas só que alguns desses programas cruzam pela prefeitura e nem sempre são bem executados. Né? Temos notícia, por exemplo, que o SAMU foi bastante dilapidado, apesar das verbas não sofrerem nenhum tipo de descontinuidade. Né? Quer dizer, você é candidato a entrar nesse Estado.
nesse estado de coisas. Como driblar isso? Como conseguir, né, realmente realizar o que se propõe, né, sabendo que tem essas distorções, e aquelas distorções certamente não serão vencidas na próxima década, talvez, não sendo um pouco pessimista. Sim, Paulinho, eu acho que essa é uma questão bem bacana que você coloca, porque permite que a gente fale um pouco, né, sobre a fotografia do parlamento brasileiro. Não vou nem me concentrar para o momento de João Pessoa, mas a gente vem vivendo uma espécie de maior protagonismo, né, do poder legislativo dentro de um modelo presidencialista que a gente vive, onde se espera que efetivamente o poder executivo tenha mais destaque nessa relação, né? Mas ultimamente a gente vem vivenciando um aprofundamento, né, digamos assim, do presidencialismo de coalizão, que, no nosso caso, vem favorecendo esse ambiente do legislativo crescendo, digamos assim, né, em relação a algumas pautas e, sobretudo, interferindo aí de forma muito concreta na execução do orçamento público, né? Aí há um debate que, enfim, a gente sempre faz, né, sobretudo no campo da pesquisa, sobre como medir a qualidade de políticas públicas dentro desse ambiente, onde agora, como você disse, o parlamentar é dono, né, do calçamento da escola, é dono da transferência de recursos para um hospital, enfim, né? Isso compromete o trabalho do executivo e, sobretudo, a mensuração das políticas públicas, né? E é importante se mensurar, né, a qualidade das políticas públicas. Veja, o que validou, só a título de exemplo, o que foi um dos fatores que foi responsável para que a gente reafirmasse a necessidade da manutenção da política de cotas no Congresso Nacional foi exatamente a medição, a aferição que nós conseguimos fazer, né, a respeito dos benefícios, da qualidade, né, daquela política pública que foi desenvolvida, né, corrigindo uma série de distorções, né, reposicionando outros atores, né, digamos assim, na cena pública, oportunizando, né, espaço para a formação e educação de milhares de pessoas que historicamente foram excluídas, né, do processo educacional, sobretudo superior, no Brasil. Então, assim, medir a qualidade de políticas públicas é fundamental, e na medida em que a gente tem um parlamento que interfere de forma direta, né, na execução do orçamento, a gente tem um comprometimento, sim, né, da avaliação e do impacto das políticas públicas. No nível municipal, isso se torna muito mais preocupante ainda, né, Paulinho e Regina? Por quê? Porque nós não temos, digamos assim, sobretudo em municípios menores, né, um quadro de servidores que seja suficientemente capacitados para pensar, estruturar, implementar políticas públicas, né, próprias de um município, e isso, efetivamente, eu acredito que compromete, né? No município um pouco maior como de João Pessoa, a gente tem um quadro de servidores da burocracia administrativa um pouco mais qualificado, né? Mas, em contrapartida, a gente tem um parlamento municipal, né? E aí, veja vocês, cada vereador em João Pessoa, este ano de 2024, né? Ou seja, nas vésperas do processo eleitoral, cada um tem 2 milhões de reais de emenda parlamentar para executar na área de saúde, né? Então, esse é um mecanismo que nós precisamos discutir com muita seriedade, né? Sobre os impactos que isso provoca, né, na execução de políticas públicas, sobre as distorções que isso impacta também no processo de renovação do próprio parlamento, né? Porque, veja, o parlamento é um ambiente que não possui nenhum tipo de restrição à reeleição, né? Um candidato ele pode ser reeleito infinitas vezes, cumprindo ali os requisitos de elegibilidade,
mas ele pode ser reeleito por diversas vezes, né? E há, na ciência política, quem faça essa discussão, sabe? Até que ponto, sabe, é positivo a gente não ter renovação, porque é isso, né, Paulinho? E você, acho que começou o fio da construção do seu argumento numa característica que é muito própria, né, aqui entre nós, que é do familismo, né? O familismo na política que se eterniza, se renova, e que impacta, né, nos nossos dias. Se a gente for fazer, por exemplo, uma análise de quem hoje, né, dentro do conjunto daqueles que estão ali atingidos pelo familismo, né, na política aqui em João Pessoa, nós temos vários vereadores, né, que o pai, o avô, a mãe, né, foram políticos e estão lá, né? Então, acho que esse é um tema que a gente precisa debater, acho que a nível mais de reforma, né, política no Brasil, mas que aqui a nível local essa também é uma preocupação, né? Veja, nós temos 27 vereadores em João Pessoa, e efetivamente só se pode dizer que nós temos um único vereador do campo popular, né? Nós temos um vereador do PDT, que ao final da legislatura ele não sabe dizer ainda se é governo, se não é, né? Eu estimava muito que o camarada, por vir de onde vem, né, de movimentos populares, agente comunitário de saúde, pudesse estar num lugar que pudesse contribuir mais, né? Mas são as opções políticas de cada um. Então, assim, eu penso que essa eleição é uma oportunidade muito positiva para a gente olhar para a produção legislativa dessa última legislatura, né? E eu venho fazendo esse exercício, né? A Câmara Municipal de João Pessoa não cansa de produzir como principal conteúdo legislativo as honrarias que são concedidas e nomes de rua, né? Esse é o maior ativo que essa legislatura vem entregando, né, à cidade, a despeito de todos os problemas que a gente vivencia, né? Então, acho que a gente tem uma ótima oportunidade, Paulinho, aqui sem fazer, sem nenhuma expectativa de rompermos definitivamente com toda essa estrutura que você coloca, mas com muita disposição para a gente fazer um debate muito qualificado, né, dentro da Câmara, junto com uma legião de colegas e companheiros que estão no Partido dos Trabalhadores, na Rede de Sustentabilidade, no PSOL, sobretudo nesse partido, na Unidade Popular, né? Quero fazer destaque aqui a candidaturas também que estão colocadas aí da UP, que são camaradas que a gente tem muita estima, muito respeito, estão no chão da cidade fazendo a luta diária todo dia, né? Eu penso que uma renovação nesse sentido, com essa turma boa que está chegando, né? E a gente nova, né? Eu já estou com alguns cabelos brancos, poucos cabelos aqui, mas é gente nova que está chegando na política, né? Que está se colocando pela primeira, pela segunda vez, e eu acho que essas candidaturas mereceriam uma atenção especial de todos nós. Certo. Bem. Paulinho, ainda temos tempo, não? Vá. Eu tenho uma última questão depois. Você tem uma questão? Mas depois, deixa para o final. Tá. Então eu queria colocar uma coisa para ti, Alexandre. Já pensando essa sua última fala, assim, num campo progressista que hoje vai para a rua, né? Vai para o embate, vai para o debate e se propõe a fazer esse trabalho, né, no parlamento. Como é que você está vendo esse contexto local e as possibilidades, né? Como você bem disse agora, a gente tem um vereador do campo, né, do campo de esquerda. É possível fazer isso crescer, na sua opinião, até quanto por cento teríamos como triplicar isso, pelo menos? Então, Regina, é difícil essa avaliação, porque eu acho que tem vários elementos que têm rebatimento, né, nesse debate, desde a formação das coligações partidárias, né, enfim,
encaminhamentos que precisam ser feitos nesses próximos dias, diga-se de passagem, né? Porque sábado agora já começam as convenções, enfim. E eu penso que tem elementos aí que acho que talvez dificultem a gente fazer essa projeção, né? Sim. O que eu acho é que, assim, a Câmara Municipal, sobretudo essa legislatura, né? Essa legislatura, eu estou em João Pessoa há mais de 20 anos, né? Moro em João Pessoa há mais de 20 anos e eu não me recordo de uma legislatura tão comprometida como essa que nós temos, né? E não é exclusivamente porque a extrema-direita teve um certo êxito no processo eleitoral de 2020, né? Mas eu sou um daqueles que me apego muito a observar a produção legislativa, sabe? Para fazer uma relação de custo-benefício mesmo, né? Quanto é que custa esse gabinete se comparado à sua capacidade de entrega, né? Então, o mandato que nós tivemos nessa legislatura, que se predispôs a fazer isso, foi o mandato do companheiro Marcos Henrique, a quem eu estimo muito, que tem a sua renovação, né? E torço bastante, sou amigo pessoal de Marcos. Marcos também me oportunizou, no seu mandato, espaço para a gente falar sobre a pauta de mobilidade, sobre o próprio plano diretor, né? Tem uma relação direta com o Marcos nessa discussão. Ele mesmo também integra o fórum do plano diretor e deu grandes contribuições, né, para a gente nesse processo. Mas penso que uma andorinha só não faz verão, né? E aí eu imagino que essas, sobretudo as novas pré-candidaturas, né, que estão chegando aí, é gente com muita disposição de entrega, sabe? Porque são pessoas que eu vejo na luta na rua, né? Estão juntas conosco e com muita disposição para ocupar, né? Eu receio que a nossa organização, digamos assim, dentro do campo progressista, ela não seja suficiente ao ponto de garantir esses espaços, né? Isso não é incomum acontecer entre a gente, né? A direita se organiza muito mais fácil, né? Eles não debatem, não tem muita discussão, são partidos que têm dono, ponto final, está resolvido, né? Então, eu estimo, Regina, que a gente possa dar um passo muito grande. E veja, tem um detalhe muito importante nesse processo eleitoral. A gente pode dar um salto nas eleições parlamentares, ou a gente pode piorar a situação. Por quê? Porque neste processo eleitoral, ao invés de 27 vagas, nós teremos 29. Né? Então, a Câmara Municipal de João Pessoa receberá mais 2 vereadores ou vereadoras. Né? Então, é um momento muito importante, né, para a gente fazer essa virada na Câmara Municipal. Nós temos toda uma agenda que precisa ser revisitada, né? E eu, particularmente, destacaria plano de mobilidade urbana, plano de ações climáticas e o plano diretor da cidade, né? Que precisam urgentemente serem revistos e alguns artigos completamente revogados, né? E aí não acredito que seja outro time que vai fazer isso, não, sabe? Quem vai fazer isso, vai colocar debaixo do braço, né, e vai tensionar o parlamento municipal, né, sobre várias formas, não só na disputa legislativa, né, mas criando espaço dentro da cidade, né, de constrangimento da gestão municipal para que venha se alinhar, né, com essa necessidade da gente reestruturar o nosso planejamento urbano. Né? Não dá para viver numa cidade que se especula ser a Miami brasileira. Né? Não temos nada de Miami, a gente tem aqui uma desigualdade profunda em torno da qual a gente precisa enfrentar. Né? Então, essa é a minha estima, Regina. A minha também. A nossa, né? A nossa. Estamos na torcida. Marquinho também, viu? Queria fazer referência, viu? Marquinho é um amigo pessoal, né? Me ligou, vibrando com a candidatura. Eu vibro muito, né? Acho que Marquinho é necessário dentro da Câmara Municipal e espero que a gente esteja todo mundo lá modificando a cena, né? Alexandre, para nós é muito difícil falar da questão da democracia interna dos nossos partidos. A gente costuma, somos os maiores críticos da ausência de democracia na casa dos parlamentos, mas ainda sofremos, né, na nossa casa, né, com alguns vícios, né? Alguns vícios
alguns até previstos em estatutos, em normas, mas nem por isso deixa de ser antidemocrático. E vocês enfrentaram isso agora, né? Gostaria de saber como, se esse processo até então valeu a pena a judicialização, ou você considera que o desgaste que isso causa é penoso para o partido? Como superar essa questão que vocês estão enfrentando? Então, Paulinho, esse é um tema que é bastante dolorido, né, para todos nós, todos, né, indistintamente. Eu participei, por exemplo, eu sou membro do Diretório Municipal do PSOL em João Pessoa, participei de uma reunião hoje para fazermos algumas definições a partir da decisão judicial que foi proferida, e é muito ruim estarmos nesse momento, né, sobretudo o pessoal aqui de João Pessoa, que sempre conseguiu, na medida do possível, né, com as nossas diferenças, mas sempre conseguimos caminhar em unidade, né? E esse processo é muito dolorido. Posso dizer para você que ninguém chega a esse momento com satisfação e com um sorriso no rosto, né? Mas existem limites em torno dos quais a gente não pode abrir mão. E é sobre democracia interna, né? O debate que está colocado hoje no âmbito do Partido Socialismo e Liberdade, em João Pessoa, diz sobre o aperfeiçoamento da sua democracia interna, né? Um partido que precisa, por exemplo, produzir atas das suas reuniões, construir uma memória, né? Acatar requerimentos de filiados, né? Respeitar a divergência, a dissidência. A dissidência é algo que é garantido e preservado, né, dentro do estatuto do partido. E veja, não estou colocando aqui o estatuto como uma bíblia em torno da qual a gente tenha que seguir indistintamente, mas ali é um parâmetro mínimo para a convivência interna, né, entre nós. Então chegamos a uma situação limite, né, e essa situação limite ela não está diretamente relacionada a uma decisão política, né, porque, obviamente, se estivéssemos diante de um impasse político, né, estritamente político, não haveria nenhum tipo de, sequer, tentativa de judicialização. Mas houve, efetivamente, e eu não falo isso com nenhuma alegria, né, foi uma tentativa de amordaçar alguns filiados, né, de impedir que esses filiados fizessem requerimento, né, que pudessem ouvir o conjunto de filiados. Um partido não é uma ilha, né, que se concentra dentro do seu diretório, né, que é uma importante instância partidária, mas o partido ele é o conjunto dos seus filiados, né? Não há muito mistério nisso. E nós temos isso muito claro dentro do nosso estatuto e até então vínhamos respeitando com muita serenidade, né? Os desdobramentos e os desgastes têm sido muito, muito grandes, sabe? Assim, poucos de nós têm conseguido se dedicar com mais entusiasmo às pré-candidaturas em razão desse momento, né? Como é que eu avalio? Eu avalio que o movimento, a despeito de ter rompido, digamos assim, uma fronteira, ele foi um movimento necessário nesse momento, exatamente para se garantir a prática democrática interna dentro do partido, sobre a qual a gente tem que combinar. Não dá para negociar, né? Não dá para se negociar prática democrática dentro do partido, sobretudo com um partido como o PSOL, né? Que tem uma origem como teve, né? Que tem procurado, né, inovar nas suas resoluções sobre participação dos seus filiados, cotas de gênero, todas essas discussões partiram, né, do Partido Socialismo e Liberdade, né? Essas garantias que nós temos hoje de cota de gênero, né, cotas raciais, isso tudo foi antes uma resolução partidária e depois migrou para a legislação eleitoral, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho e bato no peito e digo o seguinte: eu estou dentro de um partido que defende, né, para dentro a prática democrática.
Agora, aqui em João Pessoa, a gente vem, o Diretório Municipal, sobretudo, vem atropelando alguns procedimentos, né? E é ruim te dizer isso, mas foi o limite de onde a gente conseguiu negociar, né? A decisão judicial que foi proferida essa semana, ela não impõe nenhum tipo de censura ao PSOL, né? Absolutamente nada disso. Ela só diz o seguinte: a autonomia partidária é um direito assegurado a toda agremiação política. O Poder Judiciário, inclusive, tem compromisso constitucional em garantir essa autonomia partidária. Agora, autonomia partidária não é, né, uma autorização para que dirigente partidário promova interpretações e restrições à participação dos filiados no conjunto do partido, né? Então, assim, a autonomia partidária não é um direito absoluto que o dirigente partidário possa pegar, perseguir filiado, né? Restringir direito de fala, impedir requerimento, nada disso se tolera em nome de uma autonomia partidária, né? Muito pelo contrário, isso é uma disfunção daquilo que se alega como autonomia, né? Então, é isso. Esse é o momento que nós estamos passando, né? Mas hoje tivemos uma reunião dura, novamente, né? Já foi marcada aí a convenção do partido para o próximo dia 27, que é de sábado agora a 8, né? E o futuro dirá como seguiremos, né? Há um grupo significativo de membros do partido, aí se acosta comigo, né, nessa posição a professora Adjane Simplício, que foi candidata ao governo do Estado, pré-candidata a vereadora, Ítalo Guedes, que foi nosso candidato a prefeito em 2020, né, Zoraida Arruda, né, militante histórica do partido, foi do Partido dos Trabalhadores, milita conosco, né, Ulisses Barbosa, jornalista, esteve aqui com vocês, né, o próprio Celso Batista, né, nosso pré-candidato a Prefeitura de João Pessoa, né? E diversas outras figuras importantes dentro do pessoal da Paraíba, né? Então, espero que a gente consiga ter equilíbrio, maturidade para superar esse processo difícil, mas necessário nesse momento. E a convenção será da federação, junto com a rede. Isso, a expectativa é que a gente faça no dia 27 a convenção partidária envolvendo os dois partidos da federação, né? A rede e o PSOL. Certo. Olha, já são 5h30, eu acho que mais do que bom tamanho, está muito bom, eu acho que a gente conseguiu dar conta de muitos temas, mas eu, de qualquer forma, deixo a palavra com vocês para se despedirem ou para colocarem, se tiver mais alguma questão, Regina, me desculpe, fique tranquila. Não. Eu acho que pela hora, e eu acho que encerrou muito bem com essa última questão. Assim, eu torci para que ela não tivesse pelo meio do debate, ela só chegasse no final, e realmente só chegou no final, porque não, mas eu acho que é muito complicada, mas não se pode, nesse momento, deixar de ter colocado, como você colocou, uma questão para o Alexandre, porque a gente está muito escaldado com essa coisa dos nossos debates internos, e quando eles fissuram em momentos assim muito delicados, né? Mas há enfrentamentos que não podem deixar de ser feitos, e eu concordo com você nisso. Quando há limite, né, para o que se pode, em nome desse momento, assim, vamos dizer assim, conceder em relação ao que é princípio, né? Princípios que não se pode abrir mão deles. Mas, enfim, Alexandre, obrigada, Paulo, por ter me convidado para essa conversa, foi muito bom.
Boa sorte, Alexandre. Torcendo para você e mais meia dúzia de companheiros. Aliás, uma dúzia ou mais. São tantos e tantas importantes. Pessoalmente, eu estou torcendo tanto para o Alexandre como para uma candidatura própria do pessoal. Sim. Esse registro foi feito para o professor Romero, também numa outra oportunidade que o Ulisses teve aqui, e causou uma grande repercussão. Pode ter certeza, Paulinho, que a sua fala também vai repercutir bastante. E eu tenho um carinho, sabe, assim, genuíno pela TV Roda de Conversa, pelos Cotonetes, porque é muito duro tá falando sobre isso agora, sabe? Muito duro. E eu acho que Regina foi no ponto, sabe? Alguns falam que é sectarismo, né? E eu costumo dizer o seguinte: não tem nada de sectarismo numa decisão que defende candidatura própria de um partido como o PSOL, né? Veja, o movimento de alianças a gente já fez em 2022, quando o PSOL, por exemplo, renunciou em muito boa hora à sua candidatura. Então ninguém tem apego à candidatura, né? Não se trata de apego. Agora, existem movimentos que estão acontecendo, né, que interferem na nossa autonomia, movimentos feitos por cima e por outras agremiações partidárias, né, que isso no debate geral acaba não vindo, mas é preciso ter em conta isso, né? Às vezes se potencializa muito a judicialização desta questão e se olha pouco para a conjuntura de um partido que quer disputar a hegemonia daqui aos próximos anos, né? A gente quer, nos próximos anos, não só estar priorizando nossas candidaturas proporcionais, mas está fazendo debate real para a majoritária na cidade, né? Sim. Não acho que sejam com movimentos dessa natureza que a gente assegura isso, sabe? Então, é dolorido demais. Assim, eu sou militante de dentro do partido, né? Então, ajuizar uma ação contra o meu partido é de partir o coração, né? Mas, repito, né, na nossa compreensão, decisão amadurecida ao longo de semanas, diga-se de passagem, né? Não se trata de impulso, nem uma decisão tomada com o estômago, com o fígado. Não se trata disso, né? Amadurecida, compartilhada, né? Passou pelo crivo das nossas conselheiras que têm mais estrada dentro do partido e optamos por esse caminho. E, Alexandre, você tem razão no seguinte: se você não defende essa autonomia agora, você não constrói um partido viável para disputar e para crescer, né? Se você abre mão disso agora e fica a reboque de outras estruturas e outros, né, desígnios que não sejam do próprio partido, você entrega seu potencial de crescimento. É exatamente sobre isso, Regina. Eu acho que esse é o eixo que nos mobiliza nesse momento. Boa sorte. Também estou torcendo como os meninos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Alexandre por ter passado a tarde conosco, a Regina, né? E vamos continuar com outras rodas, com outras candidaturas. Já temos uma fila grande, principalmente de outros municípios da Paraíba. Semana passada, a Jo esteve conosco, de Campina Grande, né? Há 15 dias atrás. E tem outras candidatas e candidatos nos procurando, e a gente talvez falte calendário para pré-candidaturas, né? Porque quando chegar a candidatura, esse modelo talvez não possa ser realizado. Então, vamos ver como que a gente consegue, né, dar conta ao máximo possível, que a gente passe a ter 2 candidatos por semana. Também é um bom jogo. Para poder acomodar as pessoas. Mas, por enquanto, o pessoal esteve conosco 3 vezes, o PT teve 2 vezes e o PCdoB 1 vez. Mas é isso. Prossigamos. Tchau, minha gente. Obrigada aos que estiveram nessa sala conosco, que estão assistindo, aos que irão assistir, né? Não deixem de ver.
essa série que promete, né? É isso. A próxima temporada. Tá bem. Até logo, então. Um abraço forte. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção. Obrigado a você. Obrigada também, Alexandre, por ter